Às vezes a gente está desistindo de propósitos que Deus tem para nós, porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. Porque se Deus me prometeu uma família, entenda isso em nome de Jesus, não é a primeira crise no meu casamento que vai me fazer jogar tudo fora. Se Deus me prometeu que Ele vai suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que vai falir, que vai fazer eu desistir de tudo que Deus me prometeu dali em diante. Eu não estou pregando de coisas que eu acredito apenas, eu estou pregando de coisas que eu vivi. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando a tua empresa está prestes a falir. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando você está passando necessidade e precisa de ajuda de outros. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando você tem um diagnóstico médico que está colocando você no leito de hospital. Eu sei o que é Deus chegar e Ele ser a tua última possibilidade, a tua última chance, a tua última esperança. Mas sabe qual é a boa notícia? Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater você. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de paralisar você. Mas existe um processo. E eu acredito que a chave que a gente encontra aqui em Hebreus é exatamente essa. A Bíblia está dizendo, olha, pela alegria que fora proposta, Jesus enfrentou o processo. E por que tantos crentes estão ficando no meio do caminho? Eu acho que é porque a gente olha demais para a dor do processo e esquece da alegria que foi proposta. Ei, Jesus tem uma promessa para nós. Nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos fortaleza. Ei, nós temos alguém que nos adotou como pai. Nós temos a genética do Deus que criou todas as coisas em nós. Ele está falando, por que uma tempestade financeira abate alguém que é filho daquele que criou todas as coisas? Sabe, eu tenho meditado muito sobre o porquê que a gente anda ansioso. É uma das coisas que mais tem queimado dentro de mim. Ansiedade, medo, cadeias emocionais. Por que a gente tem ficado tão aflito com isso? E sabe uma das coisas que Deus me falou? Sabe, André, às vezes vocês estão muito ansiosos porque você está focando naquilo que você não tem controle e está negligenciando aquilo que eu te dei, governo. Presta atenção nisso. Quantos aqui estão preocupados com o mercado financeiro, mas nem sempre se preocupa com quão generosos são na hora de ofertar na obra do Senhor? Quantos aqui estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando o sacerdócio e a criação dos seus filhos? Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está tão preocupado para onde a nossa casa está indo? Irmão, vamos ser sinceros, quantas vezes um noticiário falando sobre algo que está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que algo que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente nem está percebendo. A gente precisa entender que Deus estabeleceu para nós sacerdócio, governo e autoridade. O que Ele está dizendo é, cuida daquilo que eu te dei, deixa que o restante eu cuido. Ei, deixa eu ser Deus na sua vida. Cuida do teu sacerdócio, cuida da tua liberalidade, cuida da tua generosidade, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Oh, Deus, mas estão dizendo que a América está a ponto de um colapso financeiro. Ok. Só que se eu for a tua esperança, a provisão não vem de um mercado financeiro, não vem da bolsa de valores, não vem de um novo presidente. A tua provisão vem do Deus que fez os céus e a terra. E é isso que você precisa lembrar. Faz sentido para alguém que eu estou compartilhando? Ao longo da nossa jornada de fé, você vai precisar escolher se Jesus para você é importante ou suficiente. E por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. Porque Jesus ser importante, isso já faz parte de 99% de todos os cristãos. Mas o que muda de fato a história de alguém é quando a gente tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca agora num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes, Jesus agora se tornou um único nome. Jesus não é agora mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é minha única opção de socorro quando a doença chega. Jesus agora não é minha última opção quando a crise financeira vem e eu tento todas as coisas e não consigo mais e agora só me resta orar. Não. Jesus é minha primeira opção, porque é Ele quem provê, é Ele quem dá semente ao quem semeia, é Ele que me dá uma unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando, para ter sonhos que ninguém está tendo, para criar mercados que ninguém está vendo. Você está comigo? Diga amém. A gente precisa definir se Jesus vai ter um lugar de importância na nossa casa ou de suficiência. Eu lembro que eu li algo uma vez, eu não sei se é do John Stott, mas ele diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos.
E você quer um exemplo claro disso? A gente fala para nossa família que Jesus é suficiente, mas às vezes na primeira crise financeira a gente já se sente abatido e a gente começa a esmorecer na fé. Os jovens estão dizendo nas redes sociais que Jesus é suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência, começa a questionar a fé. Irmão, quando a gente declara para o mundo inteiro que Jesus é suficiente, a gente está dizendo nada mais precisa ser acrescentado, todo o meu vazio já foi preenchido por Ele. E eu estou falando para pessoas aqui que são como heróis na fé. Talvez você nem saiba, mas para a tua casa você é um herói da fé. Teu filho olha para você e ele espera de você comportamentos. A tua esposa olha para você e por mais que ela talvez nem tenha compartilhado, ela espera de você comportamentos. Você sabe por quê? Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. E o que eu quero te convidar é: continua assim, irmão. Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Ei, às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala: ei, não faz sentido, e Deus está falando para a gente: não é para fazer. Porque se fosse para viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre impossibilidades. Se você está servindo a um Deus do sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. Irmão, há 14 anos atrás, me tornar pastor era uma impossibilidade. Há 10 anos atrás, experimentar alguns romperes no meu ministério era uma impossibilidade. Há 8 anos atrás, me tornar integral era uma impossibilidade. Há 6 anos atrás, escrever livros era uma impossibilidade. Há 3 anos atrás, ir para outras nações era uma impossibilidade. Há 2 anos atrás, sair do leito de hospital era uma impossibilidade. Há 9 meses atrás, pisar na América pela primeira vez para vir como um pastor local aqui era uma impossibilidade. Há 2 semanas atrás, estar em Israel junto com o embaixador americano e com o embaixador brasileiro em Tel Aviv, visitar a tumba onde Jesus foi sepultado, era uma impossibilidade. Ei, há 40 minutos atrás, subir aqui para pregar, só eu sei o quanto eu estava me sentindo mal, era uma impossibilidade. Mas sabe o que é maravilhoso? Aquilo que parecia impossível no passado, agora é só um lastro daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. E Deus está falando: ei, traz à tua memória aquilo que eu fiz lá atrás. Você sabe por quê? É o combustível que você precisa para continuar crendo que eu continuo fazendo lá na frente também.